Gente conectando gente no ar e hoje com minha incrível convidada aqui, a doutora Ana Luísa Peroni, bem-vinda. Obrigada, que bom. Michel. Gostei Obrigada muito que pelo você convite. veio, hein? Deu Muito certo, obrigada. né? A agenda é sempre meio complicado, mas a gente Demorou consegue. um pouquinho, mas deu certo. Pois é, doutora Ana, ela tem experiência há muitos anos já na área jurídica. Hoje lidera um time de mais de 30 pessoas, uma empresa de 26 mil funcionários, né? Isso aí. É diretora lá. Mas tudo teve um começo e o objetivo do Gente Conectando Gente é isso, né? Mostrar essa jornada da base ao topo. E hoje a doutora Ana vai compartilhar aqui um pouco com a gente como que foi esse comecinho, como que foi lá desde aquele sua primeira oportunidade na área jurídica. Você começou como advogada técnica, digamos, de escritório? Comecei o meu primeiro emprego, né, como advogada, ali com a OAB fresquinha. Me formei com 22 anos e logo tirei a OAB. Então foi no escritório. Nossa, então foi rapidinho. Você se formou, já tirou a OAB. Entrei Não na repetiu faculdade na OAB, não? Não. Olha só. Entrei na faculdade com 17, me formei com 22 e passei na primeira fase da OAB. A gente olha para trás, a gente fala assim, até que não foi tão difícil, mas foi. Foi, né? Muita dedicação, muito estudo. Muita incerteza nesse começo, Muita né? incerteza, a gente precisa dar uma bloqueadinha ali na nossa... quando eu digo rede social, não é a rede social de hoje, é a nossa rede social daquela época, né? De sair mesmo, encontrar os amigos, porque você tem que focar. Tem que pensar no seu futuro, porque você era muito jovem, você está falando eu tinha assim... 22 anos, né? Sim, sim. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha na escola. E aí, eu fiz uma prova de ciência política e tirei 3. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, quero parar, não quero fazer direito, eu sou burra, né? Porque eu era CDF, assim, considerada CDF, então eu não aceitava. Ele falava assim, filha, que tal a gente parar de assinar contigo e assinar a Folha de São Paulo? Já começou a mudar. Então ele foi me ali. direcionando, né? O que você precisa focar agora. Você entrou na faculdade de 17 anos, você é muito jovem, mas você vai ter que virar adulta agora. Mas seu pai era advogado ou não? Nada, meu pai era contador, mas ele trabalhava numa metalúrgica, Olha só. nem chegou a exercer a função dele, trabalhava na parte administrativa de uma metalúrgica. Te deu uma mentoria ali. Sim, já. me deu uma mentoria. Meu pai, ele era curioso, ele lia muito livro, ele lia muito jornal. Então ele era uma pessoa, ele é uma pessoa muito inteligente, né? E ele soube direcionar muito bem os filhos. Leitura é muito importante, né? Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Sabe como é que eu desenvolvi o hábito da leitura? Foi no trem. Porque eu passava muito tempo no transporte público. É excelente. E aí eu ficava, o que eu vou fazer e tal? E eu sempre ouvia, né? Tem que ler, tem que ler, tem que ler. E aí eu, no trem, na condução, no ônibus, eu ia Era ali. uma das formas que eu estudava também, né? Porque naquela época era leitura livro mesmo, né? Não tinha ainda um Google para você pesquisar, né? Não tinha muitas facilidades como tem hoje, né? Era um pouco mais difícil mesmo. E aí eu fui mudando o meu modo de ser, assim, esse chegar junto do meu pai foi importante, né? Então eu terminei a faculdade, prestei a OAB já em dezembro do mesmo ano que eu terminei a faculdade. Era a primeira fase em dezembro, a segunda fase, se eu não me engano, foi em abril, que ainda tem isso, né? Tem primeira, segunda fase. Sim. E aí eu passei, né? Mas estudava muito, assim, só a faculdade, até hoje, só a faculdade não basta. Você precisa estudar sozinha. A minha forma de estudar foi fazendo provas anteriores. Então, eu fazia provas anteriores para a primeira fase. Para a segunda fase, eu fiz um cursinho, porque os professores acabam dando dicas, né? De como escrever uma peça processual, que pode cair na prova, que já caiu nas outras. Isso ajuda a gente bastante, como um curso para um vestibular, que ajuda, as dicas dos professores ajudam. Nossa, é interessante você comentar desse começo, porque quando a gente vê o profissional assim, né? A gente olha ali a doutora Ana, já com sua equipe, numa posição de liderança e tal, a gente não imagina que passou por essas etapas de desconforto, de tipo, não é pra mim, como é que vai ser, vou fazer outra coisa. E foi importante você redefinir o seu ambiente ali, seu parte... Muda a leitura. Muda a leitura. Deixar contigo, vamos pegar... Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. E mesmo porque na faculdade de Direito as pessoas acabam entrando um pouco mais velhas. Hoje é um pouco diferente. Mas na minha época, eu era a caçula da sala, né? Era uma sala de 104 alunos, nunca vou esquecer esse número, eram 104 alunos na sala. Muita gente, e a maioria era segunda faculdade, então as pessoas já falavam diferente. E às vezes o professor falava uma coisa, Michel, sem brincadeira, eu não entendi o que ele falava porque tinha palavra que eu não conhecia. Né? O mundo jurídico, ele tem palavras diferentes, que não são usuais, né? Sim.
E essa prova de ciência política, por exemplo, que eu nunca esqueci, tinha uma questão que tinha a ver com a política da época do Paraguai, algo relacionado ao presidente do Paraguai. Você acha que uma menina de 17 anos ia saber o que estava acontecendo no Paraguai? Não vai saber. Não ia saber, então tinha que mudar, era o meu mais 7 mesmo, porque senão eu não ia conseguir. Então, né, os rolezinhos, o passeio... Eu tive que, assim, durante a faculdade, aproveitei bem a faculdade, como adolescente faz, festas de faculdade, com os amigos, aproveitei bem, mas eu sabia a hora que eu tinha que, olha, agora é época de prova, época da OAB então, ninguém me viu de trancada no quarto mesmo. Caramba, era foco dedicação total. Dedicação total. Não anulei a minha vida, mas eu tinha essas fases que eu precisava dar uma segurada. Deu foco. Dei foco, mas assim, aproveitei a minha faculdade, aproveitei sim. Né, era adolescente, tinha que aproveitar aquele momento que a gente precisa também. E daí da formação lá da OAB, da faculdade, depois da OAB, como é que foi você iniciar a carreira? Durante a faculdade eu fiz 2 estágios, um em escritório e um em empresa. Então eu já sabia como que era trabalhar em cada lugar, como estagiária, né? Que naquela época também não tinha, hoje o processo é 100% digital. Então, você baixa tudo da internet, você faz protocolo pela internet, você baixa cópia, você até despacha com o juiz, marcando um horário com ele pela internet, né? Então, hoje foi mais simplificado o processo. Quando eu me formei, a gente ainda tinha que ir até o fórum, tirar cópia do processo, carregar o processo para casa, né? E Fórum Trabalhista, por exemplo, tinha um monte em São Paulo, então a gente andava no centro da cidade, aquele centro velho, era cansativo. João Mendes, tem mais de 20 andares, então eu chegava no João Mendes, subia no último andar e ia descendo para passar em todos os cartórios e publicação recortada, ver o que o advogado queria, tirar cópia, levar para o advogado, era outro tempo. Então eu tinha um conhecimento de escritório, de empresa, exatamente o que um paralegal, ou que um estagiário, ou que um advogado fazia. Bom, pois bem, me formei, logo consegui emprego, me formei assim em dezembro, mais ou menos, eu tirei a OAB em abril, mais ou menos em junho, eu consegui emprego num escritório, né? Não era um escritório muito grande, era um escritório pequeno, nós éramos 4 advogadas nesse escritório, onde atendia todas as áreas do direito, né? Então a gente podia dizer que era multisserviços, atendia todas as áreas do direito. E ali eu fui pegando essa experiência de sentar numa mesa de audiência, fazer uma audiência, como se comportar, como que é o comportamento de cada juiz, né, juiz do trabalho, juiz civil. Cheguei até a pegar umas coisas criminais também, que na época da faculdade você é doido para fazer criminal, né, porque a gente vê tudo que está na televisão, né, então é legal fazer, mas para mim não foi legal. Então você já, no começo da carreira você já vai entendendo, não quero essa área, não vai ser legal, não vou me desenvolver aqui. Advogar também para pessoa física, para mim, era um pouco mais complicado. Eu tive uma paixão maior em advogar para a empresa. É mesmo? Né? O mundo empresarial, ele me cativava, assim. Então, tem advogados para todas as áreas. Tem advogado para o criminal, tem advogado para a pessoa física e tem advogado para o mundo empresarial. E eu me identifiquei com o mundo empresarial. E é necessário fazer uma especialização para o mundo empresarial? Eu fiz. Eu fiz, e quem trabalha comigo, em todas as empresas que eu já passei, eu recomendo. Você já definiu aonde você quer fazer a sua carreira, né? Você já trabalhou em escritório, você nunca quer trabalhar, ou você não quer testar trabalhar em escritório também? Se a pessoa fala que não, eu quero continuar a empresa, eu falo, então faça uma pós-graduação em Direito Empresarial. Faça. Porque a faculdade, ela não dá todo o detalhe, ela dá muita teoria. E eu vi lá dei uma olhada no seu LinkedIn, você tem um monte de especialização, né? Inclusive em Harvard também, né? Fiz um curso de contratos, né? Não presencial, à distância, mas fiz um curso de contratos que eu achei que era importante no momento, né? E porque trabalhava numa multinacional, né? E tinha umas questões fora do país que a gente precisava entender e saber. E dá para ver lá que você está sempre estudando, você tem cursos... A lei muda muito, né? A legislação muda muito. Então, para quem busca essa área, não vai parar. A pessoa tem que saber que ela não vai parar. É igual quem trabalha com tecnologia, não tem como. Não tem como, principalmente tecnologia, né? Não tem como parar. E aí eu fiquei nesse escritório, eu comecei a fazer a pós-graduação em Direito Empresarial, estava no escritório. Mas, Michel, foi começar a fazer a pós-graduação que eu já recebi proposta para trabalhar em empresa. Foi colocar no meu... E não tinha LinkedIn na época, hein? Foi colocar no meu currículo pós-graduação em Direito Empresarial que eu já fui chamada para trabalhar numa empresa. E você...
Como que surgiu isso de te chamarem tão rápido? Network durante a pós? Network. Na verdade, durante a faculdade. Porque sou uma pessoa de pouco relacionamento, né? Só que não, como você sabe. Sim. E eu tinha amigos de outros cursos também. E eu tinha uma grande amiga que fazia psicologia. E ela também foi para o ramo empresarial. Então, ela trabalhava no RH de uma empresa. E ela falou assim, amiga, você começou a fazer pós em direito empresarial, né? A gente vai ter uma vaga para advogado aqui. E esse é um dos requisitos. Você quer tentar? Eu falei, quero. Então, assim, network é tudo, né? Network é tudo. É tudo. E aí, ela levou meu currículo para a empresa. Eu fiz as entrevistas com quem tinha que fazer, né? Nas alçadas da empresa e acabei passando. Comecei como advogada júnior, ganhando super pouquinho, né? Falei, mas assim, não adianta o jovem de hoje em dia achar que o primeiro emprego, ele vai ganhar o salário que a sua faculdade lhe promete, porque isso não vai acontecer. Você tem que ir degrau por degrau, tem que ter uma certa paciência. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa e lá eu tinha um foco trabalhista, porque era uma empresa do varejo, então tem uma cultura no Brasil, né, de litigância, e tinha uma questão contratual também muito grande, né, muitos fornecedores, empresa de moda, etc. Então, eu focava mais no trabalhista e no contratual. Só que lá nunca tinha tido advogado, eu era a primeira advogada. Lá ficava tudo na mão do escritório terceirizado, um pouco da gestão era feita por um gerente de RH, que era a parte trabalhista, e um pouco da gestão pelo CFO, né, que era a parte de contratos e a parte administrativa. E o mato estava muito alto, isso é gostoso. Então, mesmo jovem, eu fui conseguindo fazer umas coisas, eu tive gestores excelentes nessa empresa, mesmo não sendo do jurídico, mas eu tive gestores do RH excelentes, quando eu passei a responder para o CFO, era excelente também. Então, eles foram me ensinando mais do mundo empresarial, fora o direito, sabe? Você pensar como um gestor de empresa. E ali eu fui crescendo, eu fiquei 6 anos ali. Saí do júnior por um advogado sem denominação, júnior, pleno, sênior. Né? Fui crescendo ali, fiquei 6 anos. Quando eu estava no meu 6º ano lá, eu também recebi o convite para trabalhar na próxima empresa, que foi a Teleperformance. Olha aí, presta atenção nessa jornada. Foram 6 anos ali, né? Não cheguei eu não tinha equipe, eu tinha uma pessoa, né, que já era um senhor que trabalhava na empresa há muito tempo e ele conhecia muito dessa parte sindical. Eu aprendi muito com ele, então veja só. Ele era um senhor que não tinha formação, mas ele tinha anos de empresa, ele tinha formação da vida. Sim. Pela experiência dele de vida e de empresa, ele podia executar tão bem ou melhor do que eu estava executando, mas eu tinha OAB. Então, você vê a importância de uma formação, né? E ele acabou respondendo para mim. Mas ele me ensinou uma humildade, assim, sabe, gigantesca, assim, aprendi demais com ele. Aí, quando eu recebi essa proposta, eu ainda me aconselhei com ele. O nome dele era Álvaro. Álvaro, o que você acha? Ele falava assim, menina, vai. Né? Nisso eu tinha, sei lá, 28 anos, né? Me formei com 22, tinha 28 anos quando eu fui. Né? Ele falou, vai que o mundo é seu, né? Não tenha medo, vai. Por quê? O cargo já era para ser de coordenadora. Eu saí de advogada para coordenadora, eu nem ia começar como advogada lá. E lá o mato estava, assim, Michel, altíssimo. Né? Era uma questão de uma mudança naquele momento da empresa, de uma rescisão de um contrato muito grande. 11 mil colaboradores tinham sido mandados embora. Eu estava lá nessa época. Você sabe a confusão que foi. Foi tenso. E aí, a grande preocupação do CEO e do CEO da época era o que a gente vai fazer, porque a gente vai ter muito processo trabalhista no país inteiro. Então, na entrevista com eles, eu nunca esqueço, estavam os dois na sala de reunião comigo, descontraído assim com o sofá, não era aquela coisa na mesa, tensa. Ana, me fala um pouco do que você faz ali para o trabalhista, eu quero entender. Então, como que você faz para recuperar isso? Né? Como você faz para cuidar daquilo? Tal. Você topa o desafio? Eu falei, topo. Né? Você não ficou com medo? Era um... Vou então, eles já te falaram que ele ia ter a rescisão de um big contrato de 11 mil. Não me contaram toda a verdade. Você não sabia na inteira. Não sabia de toda a verdade. Foi um arregaço, né? Por exemplo, eles me deram um número de processos trabalhistas. A gente tem tantos processos trabalhistas, tá? Entrei na empresa. Quando eu entrei, eu descobri toda a verdade. Falei, bom, agora eu já tô aqui, né? Descobri toda a verdade, olhei para o time, era um time, sei lá, de 2 pessoas, 3 pessoas, era impossível tocar daquele jeito. Então, eu fiz um diagnóstico da área, passei a primeira semana, sem brincadeira, trabalhando todos os dias até 11 horas da noite, tirando certidão, porque
foi numa fase onde a gente conseguia algumas coisas virtuais e a maioria das coisas ainda eram físicas. Então, eu tinha que contar muito com os escritórios que trabalhavam para a empresa e buscando quantos processos tinha em cada região, não sei o que. Você quer mais café? Não, obrigada. Para você ter uma ideia, o número que eles tinham, quando eu fiz a pesquisa, era 3 vezes maior de quantidade de processo, que saiu na certidão. Então, assim, a empresa não sabia o que tinha, porque essa rescisão de 11 mil colaboradores, as citações começaram a chegar em cada filial, só que as filiais foram encerradas. Porque era pelo Brasil todo, né? Era o maior contrato. E não tinha ninguém para receber. Michel, foi um caos, assim, um caos que eu falava, meu Deus. Mas sabe quando você sente que o desafio, ele é a sua vez? Minha vez chegou, sabe? É agora que eu vou conseguir, agora que eu vou crescer e vamos embora. Aí eu mostrei para o CEO da época, olha, para que a gente tenha, eu preciso dessa estrutura. Não, nós estamos junto com você. Deixa eu contratar a estrutura que eu falei que eu precisava. Ele contratou? Ele contratou. Michel, não tinha como fazer. Não tinha ninguém na época, né? Não tinha ninguém. Mas você teve que contratar representantes pelo Brasil? Na verdade, não. Eu precisei contratar uma estrutura interna, primeiro, dividir as caixinhas das funções de cada um. Aí eu fui estudar quem eram os representantes que já existiam, para ver se fazia sentido, né? Só que estava muito centralizado. Tinha um escritório em São Paulo e tinha um escritório, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que tinham correspondentes fora. Eu falei, não, pelo volume que a gente está, eu preciso de um escritório em cada lugar para falar direto comigo. Eu tenho que fazer a gestão deles. E aí foi dando certo. Mas foi dando certo de uma forma que em um ano eu consegui reduzir, ou não, nós, né, porque eu tive toda uma equipe, nós reduzimos 60% do passivo da empresa. Foi um case assim. Inclusive, esse case, ele tá no meu currículo, no meu LinkedIn, vai ficar para sempre. Eu vi lá. E eu lembro que esse case... Foi doído. Eu lembro que existia que a empresa ia quebrar. Ia quebrar. E aí, era uma empresa muito grande para quebrar. Era um número, assim, o número negativo daquele primeiro ano era gigante, eram de muitos zeros. E aí eu lembro que essas negociações trabalhistas, não sei o quê, deu um burburinho interno. Deu. Porque evitou, né, que quebrasse de vez mesmo. Se a gente perdesse tudo, não ia ter solução. Né? Claro que a gente tinha um time ali de diretoria, um time da executiva muito engajado, muito vendedor, né? Muito inteligente, um time que se dava muito bem, e isso trouxe muitas vendas para a empresa à época, né? E eu acho não, isso eu tenho certeza, o que me fez crescer muito profissionalmente foi ter passado por lá. Porque aquela metodologia que eles possuíam de reunir todos os seniors e todo mundo saber tudo o que estava acontecendo. E aí, não é que eu estou metendo pitaco na sua área, é que eu posso estar enxergando uma coisa que você não está, porque você está no meio do problema. Então, a gente trocava muito, sabe? Não, e se você fizer assim, até na operação? Tinha um momento que eu tinha tanta confiança na empresa, de tanto você conhecia, que você dava uma ideia para a operação, que a operação dava uma ideia para o jurídico, que as áreas se respeitavam. Porque quando eu entrei lá, e não foi diferente da atual empresa que eu estou também. O que os outros gestores enxergavam, as outras áreas enxergavam, era a empresa, o jurídico é uma sala de vidro, ninguém tem acesso. Isso é péssimo, a gente não pode achar que o jurídico tem que ser assim. Né? É uma área parceira. Mas isso é você, depois que você saiu, as coisas mudaram. Voltaram a colocar a sala de vidro. Mas é a sua literalmente, forma... né? A sala é de vidro, né? Literalmente, fizeram uma sala de vidro. Foi até um choque pra gente, né? Quem tinha acesso ao jurídico, para trocar ideia. Porque eu lembro, uma das coisas que você, eu acho que fez parte desse momento crítico, foi a análise dos contratos, e teve cliente que foi convidado a se retirar. E para mim foi a coisa mais controversa que eu já vi na minha carreira. Eu falei, como assim a gente está convidando? E eram clientes de nome, importante, tinha banco. Eu lembro. Que falou, não, vocês, para continuar, é esse contrato ou vocês precisam sair. E foi esvaziando. Foi esvaziando. Assim, a gente tinha uma gross margin como meta. Né? Começava por aí. Então, a gente teve que pegar o contrato, olhar e desenhar para a gente conseguir atingir aquilo, né? Poxa, já tinha SLAs que a gente tinha que cumprir, senão pagava multa para o cliente. E aí, de repente, você tem um contrato que o cliente pode ser a qualquer momento, sem te pagar uma multa por rescisão. Não pode existir isso. Né? Tem que ser igual para os dois lados. Então, você investe, tecnologia investe para caramba. Para o cliente daqui 6 meses falar, tô indo embora. Exato. Então, você aceita a minha cláusula de rescisão ou você não sai, né? Eu lembro também que uma cláusula muito crítica era um limite de responsabilidade.
Então, você pode ser penalizado sem limite, você não garante nem o seu faturamento, né? Vamos avaliar, será que não é uma culpa concorrente? Será que não tem uma questão no próprio script do cliente que prejudica a gente? Então, esse é o bacana desse entrosamento entre as áreas, que você aprende o negócio. Então, se você for um advogado, um gestor de jurídico de uma empresa, que você não conhece o negócio da empresa, não conhece as outras áreas, você vai ser uma sala de vidro mesmo. Onde você só vai falar não, você só vai colocar culpa na outra área e vai se eximir de tudo. Não é bacana. Na verdade, depois passei por muitas outras empresas e isso é muito comum. É comum, né? Aquele relacionamento que a gente tinha, essa coisa de pedir, olha... Ficou todo mundo poder falar com todo mundo. Estamos fechando com esse cliente aqui, você recebeu o contrato? O pessoal comercial, não recebi, olha. Ou na implantação, tal coisa vai mudar. Porque eu participava de todo o kickoff, eu lembro. De todo o kickoff. Porque você era os olhos que estavam na pré-venda e depois os mesmos olhos que estavam ali na implantação. Na implantação, né? Então, depois na pós-venda, né? Isso aqui não foi falado Não lá. foi falado, não está no contrato. Isso daí era sensacional. Mas é difícil ter isso, viu? Mas é tão importante, né? E eu acho que isso faz com que você acabe ganhando voz dentro de uma empresa, que as pessoas elas vão confiar no que você vai falar. Ah, não é aquele jurídico enchendo meu saco, sabe? É seguro para a empresa, né? É seguro para a empresa e você tem essa visão que você pode buscar outras opções. Não é só porque está na lei, mas tem um plano B para a empresa, né? Tem alguma outra coisa que eu posso fazer, que eu não vou expor à empresa, mas que eu também não vou perder o negócio? Você, como advogado da empresa, empresarial, mas da empresa, você tem que vestir o negócio da empresa, porque você não ajuda. Você não vai ajudar se você não vestir o negócio da empresa, se você também não for um comercial, se você não tiver um lado comercial. Você tem que saber que se você falar só não, você nunca vai fechar nenhum negócio também. Né? Então você tem que estar alinhado com o business, né? Tem que estar alinhado. Não tem jeito. Todas as áreas técnicas, de certa forma, tem que ter algum laço ali com o negócio. Porque senão fica só dando não vai, não pode, tem que ter um SLA. E se a gente não tiver problema e não tiver trabalho, a empresa não precisa da gente ali. Exato. Né? Então, não adianta achar que vai ser uma área calma. Nenhuma área é. Sempre você vai ter um problema para resolver, sempre vai ter um incêndio para apagar. Você falou exatamente, eu estou fazendo um curso lá em Harvard também, à distância, e ele falou justamente isso essa semana. A liderança só existe onde tem um problema. Se não tem problema, não tem liderança. Está tudo resolvido, para quê? Precisa da gente. Não existe zona de conforto. Não existe. E você, como é que foi liderar? Porque então aí você teve naquela empresa com o Álvaro, que te apoiou ali, você já tinha uma equipe? Tinha ele. Tinha ele. Uma equipe com muitas pessoas, eu fui ter na Teleperformance. E para você não foi Porque assim, eu dou mentoria para algumas pessoas que têm anos na área de experiência e não quer saber de liderar, tem medo. E aí eu ajudo justamente no desenvolvimento da liderança. Ela fala, mas eu não consigo, eu tenho medo de liderar. Eu acho que aprender e desenvolver é para sempre. Mas eu acho que a gente nasce também. Sabe quando você sente que você nasceu para ser líder? Entendi. Eu não tive dificuldade, Michel. Para você foi tranquilo? Foi tranquilo. Sempre leio muito, sempre assisto muito. E sempre me espelho muito nos meus liderados, né? Tem 2 nomes que eu gostaria de falar aqui, pode falar? Pode. Tem 2 nomes assim que eu levo como espelho para o resto da vida, que eu tenho contato até hoje. Sérgio Passos e Alberto Ferreira. Poxa, né? 2 pessoas maravilhosas. Com o Sérgio Passos, eu fiquei sendo liderada por ele por 8 anos. 8 anos. Então, o que eu aprendi de liderança é resolver tudo com muita calma. Ele era o CFO lá, né? Eu aprendi muito com ele também. Né? Acho que não tem quem passou com ele que não aprendeu. Então, ele te ensina a liderar ali na prática, no dia a dia, né? Eu acho que nós passamos durante a vida por alguns líderes e por muitas pessoas, né? A gente não aprende só com líder direto. Você aprende com pares também, você aprende com outros líderes e com a nossa maturidade profissional, a gente vai aprendendo o que a gente quer levar para a vida e o que, você vai descartar. Tem muita coisa que eu passei também que, de longe... Não quer mais, não precisa mais. Não quero e descarto, né? Mas... Isso também é uma sabedoria, né? Acho que é importante falar porque tem gente que convive com o tóxico, convive com o ruim e acha que faz parte. Não precisa, né? A gente pode aprender, entender se isso é bom ou não e liberar, passa.
E mulher tem uma questãozinha ainda, né? Tem a questão do assédio sexual, ainda tem uma questãozinha que pega. Então, obviamente que hoje, ninguém faria isso comigo, né? Sim. Hoje eu consigo ter um perfil mais dominador, né? Eu sou uma gestora que tem uma história, né? Que as pessoas acabam te conhecendo, né? As pessoas sabem quem é o Michel, as pessoas com o tempo vão sabendo quem é você no mercado. Sim. Então, quem teria a intenção de, não vai fazer. Só que eu já fui muito jovem no mercado de trabalho, já passei por isso também. E você ter jogo de cintura é difícil quando você é muito jovem. Então, eu também fui líder muito cedo. E hoje, quando eu converso com alguns pares meus, eles falam assim, você lembra aquele gerente tal? Cara, ele era abusivo, ele fazia isso com a equipe, tal. Com os analistas, eu já era gerente, com os analistas de projeto, ele sentava assim, maltratava tal. Eu falava, gente, eu não vi isso. Porque quando era comigo, a tratativa era outra. E eu acho uma pena que eu queria ter sido, né, combatido isso de alguma forma para facilitar a vida deles. Porque de alguma forma eles não passavam isso para frente. Ficava ali depois, hoje, quando a gente conversa, fala, não, e você nem imagina cara, que a pessoa fazia fala, isso, aquele né? cara, pô, tão gente boa. Falou, não, cara, ele era assim, assado. Ninguém quer trabalhar com ele até hoje. Eu falo, caramba, olha que... Se eu soubesse, eu poderia ter colaborado de alguma forma com a influência, né? De falar, isso aqui não pode acontecer com a equipe. Michel, eu passei por uma que o meu líder me chamava na sala dele só quando ele estava sozinho. Mas era contato físico que ele queria mesmo. Foi bem difícil para mim. Foi um momento da minha vida que eu estava iniciando minha carreira e que eu não podia simplesmente pedir demissão e sair. Então eu ia tendo que ter jogo de cintura. Mas foram poucos meses. Mas foram poucos meses que me maltrataram demais. Me maltrataram a ponto, assim, de um dia eu estar com uma mega falta de ar e no otorrino, e aí depois o otorrino me colocou no divã, falou assim, você não tem nada, você está passando por algum momento na sua vida? Aí eu contei, ele falou assim, não, a questão aqui é uma ansiedade e tal, por conta disso, disso. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter, era 20 e poucos anos, muito jovem. Só que depois a pessoa acabou que ela estava meio que alterando umas contas da empresa, assim, digamos. E foi descoberta, a pessoa foi mandada embora. Entendeu? Aí eu me livrei. Então, assim, quem tem esse perfil, ela acaba tendo esse desvio em outras áreas da vida dela, da vida profissional também, e a pessoa não vai ficar perto de você. Um conselho que eu dou é assim, se você tem condição de sair já e buscar ter outro lugar, vai. Porque não deixa isso te adoecer, né? Mas no momento eu não tinha, claro que eu estava buscando outro lugar, mas aí a pessoa acabou saindo antes e ficou tudo bem. Mas mulher, infelizmente, ainda passa por isso. Né? Como eu sei que tem a questão do negro, que ainda passa um preconceito, essas coisas, infelizmente, ainda existem, né? É verdade. E a mulher líder no mercado de trabalho exerce um papel de destaque e tem que, além de... Tem que ser mais, um pouquinho. Tem que ser mais, porque além de ser mãe, né? Tem as coisas em casa, tem as coisas na empresa, tem a liderança da equipe, ainda tem que enfrentar certas... E hoje muitas mães são mães solos, né? E é um fato curioso, porque quanto maior o nível da mulher, mais ela é divorciada, ela está sozinha ali com o filho. Se você for analisar, assim, até as pessoas que a gente conhece, matérias que a gente lê, tem um percentual muito grande. E o filho é da mãe, acaba sendo da mãe, sabe? Porque a maior carga está ali. Tem muito pai que não ajuda em nada, mas tem muito pai que é muito presente também. Né? Mas sempre sobra uma carga maior para a mãe, acaba sobrando, não tem né? como. Olha, eu vejo aqui em casa, eu acho que eu ajudo, né, dentro do que eu posso, eu ajudo legal, assim, levo as crianças na escola, trabalho de casa, então eu consigo levar as crianças na escola, consigo ajudar a lavar uma louça, fazer as coisas assim, eu participo das coisas de casa. E aí minha esposa precisou viajar e ficou uma semana fora e eu fiquei com as crianças com escola, além do trabalho. Ficou desesperado. Cara, gente, parabéns, mulheres, ó. E para os pais solos também, para todo mundo, não quero... Mas assim, falando do esforço, né, da mulher, é uma coisa louca, assim, caramba, como que é
Louco. Louco isso, como que é louco. difícil. É difícil, porque a mesma hora que eu estava ali terminando de fazer uma reunião, eu tinha que fazer um macarrão e não esquecer, aí fazer outra coisa, a máquina estava lavando lá e tem que tirar. E aí o meu sonho, as minhas ideias. Aí eu achava que todo dia, 7 horas, 7h30 da noite, eu ia conseguir estar com tudo resolvido e a gente ia assistir um filme toda noite junto até dormir, eu e as crianças. Sabe de nada. Era 9h30, eu tava assim esgotado, tendo que tirar a roupa da lavadora pra botar na secadora. E as crianças, a gente não vai assistir filme hoje? Eu falei, gente, assistam vocês, eu não tô Não consigo, me né? aguentando, Eu vou dormir. eu tô cansado. E eu tenho que botar do uniforme da escola pra lavar, não sei o quê. Isso porque a gente ainda não tem a questão da limpeza, assim, porque tem a pessoa que ajuda. Fiquei, meu Deus do céu, como é puxado. E como eu sempre tive... coincidentemente, eu sempre tive muitas líderes mulheres, né, diretoras, gerentes gerais, assim. E aí eu olho pra elas e falo, caraca. E você pegou uma fase que todas elas tiveram Parabéns. filhos, né? Todas elas. Então você pegou uma fase delas com filhos pequenos, né? Que demanda mais da gente ainda, né? Demanda. Um filho pequeno. Teve um dia desses que teve uma situação na escola da minha filha, eu saí de Pinheiros e fui pra escola. Não teve como. Tive que largar tudo e sair de Pinheiros e ir lá pra Vila Matilde, pra Zona Leste, no meio do expediente. Olha aí. Para resolver, e você vai. E aí tem o papel da liderança, eu falo do meu líder também, porque o líder ele precisa entender essas questões, sabe, familiares, Michel. Uma vez eu escutei de uma pessoa numa empresa... Nem todos entendem, né? É muito difícil. Uma vez eu escutei de uma pessoa numa empresa assim, temos 2 situações aí, a empresa e a família, qual que é mais importante? Todo mundo ia responder a família, ele falou a empresa. Putz. Aí deu um choque, sabe? Em todo mundo, assim, porque nós somos profissionais excepcionais, mas a família, ela tem que vir em primeiro lugar, né? Então, você como líder, você precisa ser compreensivo para entender o que está acontecendo na família daquela pessoa, porque se ela não estiver bem ali, ela não vai estar bem para você também. E eu tenho um líder também que é compreensivo, sabe? Então, eu passei uma situação com a minha filha mais velha, quase 2 anos atrás, mais ou menos, que ela perdeu a visão de um olho. Nossa. Ela pegou uma bactéria e a bactéria correu toda a córnea dela. Então, eu não tinha condição, Michel, eu não tinha condição de viver. Eu vivia por ela, para cuidar dela. Era hospital, tratamento, e descobre aquilo e aquilo. E eu cheguei para ele e falei assim, eu não consigo trabalhar, você me desculpa, mas não vai dar. Ele falou, Ana, pelo amor de Deus, vai cuidar da sua filha. Ah, bom, que bom. Você entendeu? Que ele falou não, isso. Ele falou, pelo amor de Deus, vai cuidar da sua filha. Então foi uma semana intensa que eu fiquei assim 100% com ela. Aí depois ela tinha uma questão de colírios de hora em hora para pingar, era muito colírio. Aí eu fiquei home, né? Porque a primeira semana, que era de meia em meia hora, colírios diferentes, eu não tinha condição de trabalhar nem home. Porque eu não dormia. Na madrugada continuava o tratamento. E aí depois foi se passando um pouquinho, eu continuei home, aí quando ela já estava em condição dela se cuidar sozinha, acho que eu fiquei uns 20 dias assim nessa de home. Aí eu voltei presencial, mas super compreensível. Aí teve a fase que ela fez o transplante, aí teve mais uma semana de cuidado intenso, também fiquei home. Então você tem que cuidar do seu colaborador para ele estar bem para a empresa, porque com um problema desse, como que eu ia deixar ela em casa? E eu com que cabeça que eu ia trabalhar? Eu tive uma colaboradora excelente, fora da curva, assim, muito boa, que começou a não entregar. Comecei a observar, comecei a ouvir uma reclamação ali, de outro ali, falar, fulano não tá mais fazendo, não tá dando, tá atrasando, tá não sei o quê. Eu falei, mas não é possível, ela é ótima. Não, tem alguma coisa tá acontecendo, porque eu conheço, né? Conheci o trabalho dela. Mas outro líder ia mandar embora. Algum líder poderia mandar embora, concorda? De primeira não já... Não tá entregando é um número, pá. Aí eu falei, o que tá acontecendo com ela? Aí eu chamei pra conversar, ela não se abriu. Falou, não se preocupa, vou entregar, não sei o quê. Eu falei, tem alguma coisa errada. Ela não tá sendo ela aqui. Tem alguma coisa acontecendo. E aí, mais uma vez, fui dar uma investigada e soube que estava com um problema muito grave na família, de falecimento e de coisas assim, super traumáticas mesmo. Eu falei, é isso. E eu sei que ela é super família. E aí eu chamei ela de novo, falei, olha,
sei que você está passando por um problema. Pega aí, 5 dias, 10 dias, 15 dias, quanto você precisa? Não posso porque tem que entregar tal projeto. Falei, minha amiga, A empresa vai seguir, cuidar da sua vida. Não, e por favor, vai atrasar tudo. Falei, vai cuidar da sua vida porque você vai ver que a gente vai dar um jeito aqui. E você não vai entregar nenhum nem outro. Pois é, e ela precisava daquele tempo. Ela precisava daquele tempo. E ela voltou ser ela novamente. Ela voltou, né? Mas ela precisava. E às vezes a pessoa, por medo de não quero deixar na mão, ou não quero perder meu emprego, acaba não se abrindo, né? Não deixando. Mas também tem líderes e líderes. Tem esse dogma, né? De você ser um número. Que qualquer coisa a pessoa vai te mandar embora. Tem, ainda mais ela que era rimo de família, ela morria de medo. O papel do líder é conhecer o seu liderado, pelo menos o liderado direto. Tem. Porque o direto tem que conhecer depois os dele também. A gente tem que conhecer, tem que saber minimamente um pouco da vida da pessoa para você poder apoiar de alguma forma num momento como esse. Né? Porque se você é distante, a pessoa vai ficar com medo de falar, com medo de perder um emprego, se ela entender o que o gestor do lado faz. Poxa, e não é legal. É tão gostoso, assim, é tão gratificante quando o seu liderado fala assim, chefe, eu me inspiro em você. Né? Na empresa que eu tô hoje, sei lá, metade da equipe veio trabalhar comigo. E eles falam assim, aonde você for eu vou, porque eu só quero trabalhar com você. Né? E é gostoso de você escutar, porque você vê que a pessoa se espelha, que a pessoa se sente confortável. Você vê colaborador seu que hoje é líder também em outro lugar e que desempenha um excelente papel, que o mercado fala bem, que os colaboradores falam bem, né? Então eu acho que as pessoas elas não precisam ter medo do mercado de trabalho, né? Você não tem medo de construir. Não tem medo de construir. Eu falo isso assim, porque, por exemplo, hoje eu trabalho de casa. E teve uma situação numa empresa que eu passei que eu estava vendo algo errado acontecendo, antiético acontecendo, e que ia acontecer dentro de um projeto meu. E aí eu alertei o diretor, alertei a gerência geral, alertei todo mundo que tinha que alertar, e meio que iam deixar o negócio acontecer. E aí eu fiquei, você sabe de uma coisa? Eu não quero isso pra mim, não. Mas isso é algo, foi um luxo que eu digo assim, que eu pude me dar por não ter tido preguiça ou falta de vontade, ou sei lá, eu construí alguma coisa, sabe? Eu trabalhei pra caramba, trabalhei muito, muito, muito mesmo, para que quando chega uma hora que você vê que é algo que não combina com a sua vida, que não combina com você, pode falar, pô, isso aqui eu não quero fazer parte não. Então eu tô saindo. É isso aí. Obrigado, continuamos amigos, tal, mas eu tô saindo porque daqui para frente já não vai mais ser legal. E isso faz parte de uma maturidade profissional também. Sim, mas e eu entendo que não é tem hora para fazer isso. Tem hora para fazer isso. Hora pra fazer assim, isso. Tem tanta coisa envolvida, né, Michel? Tem a nossa questão pessoal financeira, como que você está no momento, porque às vezes simplesmente não dá para você sair. Simplesmente não dá. Você tem Durante filho, muito você tempo tem obrigações. Não deu. Não dá. Não e você dá. tem que sujeitar algumas coisas, né? Mas não que você também não possa falar a verdade para a pessoa. Você também tem que ter a coragem dela para conversar e falar, isso não está legal. Né? Isso não está bacana. Eu já saí de empresa por conta de líder também. Já saí, porque você olha para a pessoa e fala assim, mudou o conceito da empresa, a liderança está sendo outra, não cabe mais para mim. São fases, né? Fechou um ciclo, né? Porém, para eu sair, o que eu fiz? Tive paciência, me movimentei no mercado, LinkedIn, Headhunter, e saí já para outro emprego. Exige planejamento, né? Exige planejamento também. Então, você tem que ter um pouco de paciência, dependendo da situação, um pouquinho de sangue frio, né? De novo, o mercado de trabalho ele não é confortável. Não é então, confortável. você tem que se dar o mínimo de conforto possível. Né? Porque senão você pira também. A gente, nós, né, nossa geração, assim, ela passou por toda essa transição de internet, de social, facilidade, home office. Então, você lembra como era lá atrás, como que é seu trabalho hoje. Hoje, a gente trabalha, por mais que você tenha muitas facilidades de inteligência artificial, a gente também trabalha muito mais. Né? Eu vou fazer uma reflexão assim, aí vou entregar muito a minha idade, cara. Quando eu comecei a trabalhar, que era máquina de escrever, fax, era tudo muito mais lento. Então, imagina, isso antes do direito, para eu organizar uma planilha de contas a pagar, por exemplo, eu tinha que primeiro ter tudo ali separadinho na ordem, para depois lançar tudo na ordem, não podia aparecer nada no meio, porque senão ia rasurar o arquivo, eu tinha que fazer outro.
Vou te dar um apoio aqui. Meu primeiro curso foi de datilografia. Ai, meu também. Eu achava que datilografar rápido ia... Máximo! Falei, Mas isso aqui hoje vai não é ser um bom? diferencial. Você tem colaborador novinho que fala a assim, chefe, SDFG. como que você digita tão rápido? Usou todos os dedos? Eles usam dois Usam só. dois? Sim, Tá datilografia. vendo? Nós somos Tá diferenciados. vendo? Tá vendo? Tá Né? vendo? Então, voltando, como a gente tem acesso a muita informação muito rápido, você acaba trabalhando mais. Mentalmente, você fica estafado. Então, se você não tiver um clima bom no seu ambiente de trabalho, onde você passa muito mais horas do que na sua casa, o que vai ser? Exatamente. Não tem que ser bom. E você tem que construir e isso passar por esses momentos aí, até que seja um momento que você se divirta mais do que... Porque a pressão depois você consegue lidar com... Faz parte, né? Faz parte, você consegue viver com ela, conviver com ela, e ela até ser sua amiga, né? Sim, e assim, não é gostoso um mato alto? Putz, é muito bom. Porque assim, a velocidade de cruzeiro, chega uma hora que ela enjoa. O mato alto, ele é gostoso. E parece que onde eu vou, o mato sempre continua crescendo. Agora, se você pudesse dar um conselho para quem está hoje onde você estava lá atrás, no seu começo, o que você diria? Eu diria para a pessoa não ter medo, não parar no tempo e sempre buscar um desafio. Porque se você não tiver um desafio, você vai desmotivar, né? E entender que não é fácil. Nunca vai ser fácil, assim, trabalhar é gostoso? Ah, você trabalha só por amor? Mentira. A gente tem que trabalhar minimamente no que a gente gosta, mas a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, né? Então não acha que você vai chegar num lugar trabalhando e que tudo vai ser lindo, que todas as pessoas vão ser gentis, como seu pai com a sua mãe. As pessoas são as pessoas, né? Cada uma tem seu jeito e você precisa aceitar o jeito delas e não deixar ninguém mudar a sua essência e tira de cada um o que é bom. Né? Então eu vou tirar do Michel só o que é bom, tirei dos meus líderes o que era bom. Aqueles líderes que eram ruins, eles podiam ter uma visão de inteligência legal e eu capturei isso que era bom para mim. Mas o que não era bom como líder, como pessoa, eu não vou levar. Cada vez que você for somando o que é bom, você vai ficando melhor nisso. E você vai conseguir enxergar melhor o que é ruim. Né? E assim, gente, não é fácil. Ninguém começa ganhando uma grana. Ninguém começa ganhando o que você vê ali numa pesquisa na internet das quais são as 10 profissões do futuro que vão pagar mais. A profissão X paga 30 mil reais. O seu primeiro emprego não vai te pagar 30 mil reais e nem o segundo. Né? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência na construção. Não dá para desistir. E assim, linkem as prioridades, né? Elenquem as prioridades da sua vida. O trabalho, ele é sim uma delas. Né? E você precisa se dedicar. Você tem que se dedicar para a empresa, porque senão você também não vai servir no mercado de trabalho. E aquele medo, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Não necessariamente. Se a gente voltar desde a época da Revolução Industrial já tirou um pouco do emprego das funções repetitivas, né? Já tirou um pouquinho. A inteligência artificial tira um pouco das funções, um pouco não, muito das funções repetitivas de hoje também. Né? Ela automatiza muita coisa. Mas a inteligência intelectual ninguém tira. Ninguém tira. E você sabe que eu fui num evento com o Walter Longo sobre inteligência artificial. E que bacana. Foi muito esclarecedor, porque foi realmente para quebrar esse medo. Vai substituir, não vai substituir. Não. A inteligência artificial, para ela funcionar, ela precisa de ter alguém ali para dar o comando, operando e fazendo a coisa bem elaborada. Digitando o prompt correto. O prompt correto. E sabe quem está bombando nos países de primeiro mundo com a inteligência artificial? Trouxe para o mercado de volta os 50 a mais. Porque eles têm o background, eles têm a bagagem. Então, o prompt que eles dão trazem resultados maravilhosos. Se você não tiver inteligência intelectual, você não consegue operacionalizar nem a IA. Não consegue, a IA não entende. Ela precisa que você dê uma bagagem ali para ela, um contexto, passe informação para que ela possa construir alguma coisa para você. Então, essa galera tem mais esse contexto e está despontando. Na Europa, nos Estados Unidos, as coisas já começam. Trouxe a questão do etarismo, o IA está ajudando a eliminar o etarismo. E era um medo, né? O medo era exatamente ao contrário, né? Tem espaço para todo mundo, para o jovem, para o mais velho. Tem espaço, eu concordo com você, tem espaço para todo mundo, você precisa se dedicar, né? E ser bom no que você faz. E assim,
para o público mais jovem, nunca parem, sabe, de estudar. E quando eu falo estudar, é leitura mesmo. Não sou mais a geração do livro, mas você pode ler num tablet, né? Você pode ler num Kindle. Pesquisem, façam cursos. Eu acho que tem que acabar com a ilusão dos influencers digitais, tem que acabar com a ilusão da rede social, que não tem coisa ruim, só tem coisa bonita. E é o que eu falo aqui e glamour, né? Coisa bonita e glamour, Pois né? é o que eu falo aqui pro canal do Gente Conectando Gente. Falei, uma das razões de criar nas redes sociais a gente só vê o bolo pronto. Só vê a pessoa lá em Paris, a pessoa Exatamente. na Disney, a pessoa na Europa, por aí. Mas ninguém falou daquela jornada, como que foi difícil, que teve que abrir mão, que teve que ler muito, teve que abdicar de coisas, como você falou lá, né? Faz parte da jornada. Faz parte da jornada. Quando eu entrei na faculdade, a minha filha mais velha tinha 6 meses, Michel. Nossa. 6 meses. E aí eu trabalhava, né, que eu comecei cedo, e estudava à noite. Então, chegou um momento, acho que seus filhos devem ter feito isso. Com 6 meses de idade, 8 meses, ela queria acordar de madrugada, porque ela sabia que era o horário que a mãe estava em casa. E eu ia fazer o quê? Eu era super jovem, eu fui mãe muito jovem. E eu acordava de madrugada. E aí, quando eu queria estudar, eu também tinha que acordar de madrugada para estudar, porque tinha que ter um tempinho para ficar com ela. Então, assim, se um dia a gente for falar um podcast sobre mães, solos, aí você me chama de novo, que eu conto toda a história. E aí? Vai mudar o foco, mas tem muita história. E é legal, porque, por exemplo, é uma época que, tipo, ser mãe jovem acabou sua carreira. Vixe. E não olha onde Nesse você podcast aí, eu te conto os detalhes de tanta coisa que eu passei e escutei. E aí, gostou? Já passou, acabou o tempo. Já deu. Adorei. Já deu. Tô pronta pro próximo. Obrigadão pela sua Obrigada participação, a você. viu? Valeu, obrigadão mesmo. Obrigada. Foi ótimo. E você aí, fez sentido? Compartilha, curte, comenta, porque isso aqui é para vocês, tá bom? Então, hoje, terminando aqui o Gente Conectando Gente, com a doutora Ana Luísa Peroni. Obrigada. Valeu. Gente. Tchau.